Diego Amorim chegando com a Conexão Brasília. Bom dia, Diego. Tudo bem? Tudo bem, Mauro. Bom dia a você, bom dia, Ana. Bom dia a quem nos acompanha pela Nova Brasil FM em todo o país. Diego está com um convidado lá no estúdio e também tem um assunto, vai retomar um assunto que a gente abordou ontem sobre a questão de mudanças, né, dos atritos que tem havido entre Legislativo e Supremo Tribunal Federal. Manda ver, Diego. É isso aí, Mauro. Eu começo desejando um ótimo dia, as boas-vindas ao nosso Roberto Freire, que está aqui nos estúdios da Nova Brasil FM em Brasília. Bem-vindo, Freire, bom dia. Bom dia, Diego, bom dia, Mauro, bom dia, Ana. Bom dia. É um prazer, é a primeira vez que eu venho aqui. Coisa boa. Embora tenha acompanhado Nova Brasil, tinha conversado com o Diego, que é um dos que eu acompanho por conta da música brasileira. É isso aí, é isso aí. Seja sempre bem-vindo, Freire. Eu gosto. Coisa boa. Difícil alguém que não goste, viu, Freire, da Nova Brasil. Música. Roberto Freire, que foi deputado estadual, deputado federal por muitos anos, senador, ministro da Cultura de Michel Temer, esteve à frente do Partido Cidadania, antigo PPS, durante 31 anos. No mês passado deixou essa função e está hoje aqui ao vivo conosco para a gente conversar um pouquinho sobre o cenário político local. Freire, como o Mauro adiantou, a gente vai começar falando sobre esse novo embate, se é que dá para chamar assim, entre o Congresso Nacional e o STF. Cresceu aí nos últimos dias uma pressão a favor daquela proposta que não é nova de se estabelecer mandato fixo para ministros do STF. Hoje os ministros ficam ali até os 75 anos naquela aposentadoria compulsória. Ontem nós tivemos uma reação pública até de um dos integrantes do STF, o ministro Gilmar Mendes, que publicou um tweet demonstrando a insatisfação dele em relação a esse tema. E antes de ouvi-lo, Freire, a gente tem também um áudio do senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, sobre esse assunto, que a gente vai ouvir agora. De acordo com a Constituição Federal, os três poderes eles são independentes. Então, quando a gente vê um poder tomando decisões que cabem a um outro poder, precisamos retornar ao equilíbrio que prega a nossa própria Constituição. Nesse sentido, voltou a ganhar força entre os senadores a ideia de instituir um mandato para os ministros do STF. A alternância deve ser saudável, não apenas no Legislativo e no Executivo. O próprio ministro Flávio Dino, quando era deputado, ele apresentou um projeto nesse sentido, que acabou arquivado. Acredito que o Senado deve, com serenidade, debater a ideia de se estabelecer um mandato para os ministros do Supremo. Freire, esses parlamentares dizem que o STF está legislando. Já dentro do STF se diz que os assuntos são constitucionais e que não há coisa alguma nesse sentido. O senhor tem lado nesse embate? Olha, os dois lados têm razão. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal não é que deixe de fazer e ter um certo ativismo. Eu diria até que o Luiz Roberto Barroso, ministro, ele, quando advogado, ele tinha e participava de movimentos de um certo ativismo que o legislativo, que o judiciário tem que ter. Inclusive no seu discurso de posse, ele diz alguma coisa disso, né? E o Supremo, é evidente, quando tem última palavra sobre a Constituição, ele está interferindo na política nacional, é evidente. Não adianta fugir. É natural disso. isso. É natural. É da sua competência. Eu diria até mais. Eu fui constituinte, então alguma dessas coisas eu me recordo. Nós criamos um próprio mandato de injunção, que é uma intervenção do judiciário quando o legislativo não exerce sua função legislativa, ou seja, deixa vácuos e vazios do ponto de vista de regulamentações. Então, há um mandato de injunção, isso foi uma criação, inclusive, constitucional do ordenamento brasileiro, portanto, nada estranho isso. O que é estranho é o Supremo reagir a uma definição de mandato de ministro. Isso depende do legislativo, como dependia de nós, constituinte. Eu aqui me lembro, porque isso aí eu tive participação ativa, que eu apresentei uma emenda, líder do PCB, na Constituinte, eu apresentei a emenda, nós queríamos criar uma Corte Constitucional, não Supremo Tribunal,
mas uma corte constitucional para exatamente retirar, por exemplo, o Supremo está julgando questões que têm que ser da justiça comum e ordinária. Não se pode transformar o Supremo em aplicador de leis penais. Isso, evidentemente, é uma distorção. O Supremo não é para isso. Nós estamos aí com 200 processos penais de crime contra o Estado de Direito, mas, de qualquer forma, isso caberia a uma justiça comum. Não competência do Supremo. Mas há várias distorções nisso. Então, essa discussão nós tivemos na Constituinte, fomos derrotados, é óbvio. Nós não temos o mandato. Mas foi uma excelente discussão. O lobby do judiciário se fez presente, não queria, mas era algo que retoma. Por quê? Porque você está vendo hoje um ministro que vai entrar agora e vai levar 30 anos. Isso, estão entrando com menos de 50, né? Fica até 75. Não deu ainda nem para dizer se tem uma reputação ilibada, porque tem pouco tempo, vasto conhecimento jurídico, como são... Qual o prazo que o senhor consideraria razoável? Olha, isso aí é mais um pouco busca de um consenso. Certo. Mas você ter 20 anos de um juiz já é muito. Já é muito. Por quê? Porque cada dia mais você vai ter uma sociedade com muito mais, eu diria, ligeireza. Por quê? Porque as comunicações a cada momento, e isso é inerredável, você vai ter a necessidade de atualização constante. Isso está decretado para a humanidade. Freire. Então, é importante você ter, inclusive, nós já estamos sofrendo no próprio legislativo e está respondendo bem no Brasil a essa exigência de você ter muito maior agilidade. Em alguns momentos eu reclamava, por exemplo, como parlamentar, os regimes de urgência. Mas olha, se você não tiver isso, você começa a não responder às necessidades da sociedade, que hoje está num movimento constante de tremenda rapidez. Então, a própria democracia representativa vai mudar. Plenário já está mudando, plenário físico. Você hoje tem plenário virtual. Então, isso também no judiciário. Sim. Então, toda essa realidade demonstra que é necessário você ter essa discussão. Equivocou-se o ministro Gilmar Mendes, que evidentemente não é intromissão alguma, isso é competência do legislativo, é tão poder quanto o judiciário, e pode definir, e coisa que o judiciário não pode, definir o que é o poder judiciário no país. Nós fizemos isso na Constituinte e o Congresso ordinário pode continuar fazendo. Ainda nesse assunto, Freire, o senhor deixa claro na sua fala para o nosso ouvinte que esse assunto não é novo, é uma discussão antiga. Claro. A gente viu essa semana o próprio presidente do Congresso, o Senado Federal, Rodrigo Pacheco, tocando nesse assunto, vários senadores se manifestando publicamente. O senhor, pelo seu feeling político da sua experiência, acredita que esse assunto dessa vez avança ou é mais uma vez uma discussão que se torna pública e daqui a pouquinho arrefece de novo? Olha, eu acho que avança, até não por conta da ideia de que há um ativismo político do Supremo. Não é por aí. É algo que é da própria estrutura do Supremo. Mesmo que você não tivesse essa visão de que o Congresso está reclamando por intervencionismo, por muito ativismo legislativo, independente disso, essa é uma discussão que é própria, que é adequada, que deve ser discutida, independente do problema do ativismo. Até porque eu acho que tem um pouco de ativismo, mas a gente está vivendo, já há algum tempo, a presença muito forte do judiciário. E isso não é algo contra a democracia, não, ao contrário. Você tinha pouca... Eu lembro também que eu, como constituinte,
eu apresentei uma proposta que o acesso à justiça era gratuito para qualquer cidadão brasileiro. Por quê? Porque é tão fundamental você ter acesso à justiça para garantir os direitos da cidadania, que isso não tem que ser nem cobrado. Tudo bem. Entende? Mauro? Quero dar o meu bom dia aqui ao Roberto Freire. Muito obrigado por estar aqui conosco. É muito importante tê-lo aqui com a gente. O senhor é um nome histórico da política nacional e justamente por ser um nome histórico, eu quero saber qual que é o seu futuro político. O senhor se afastou da direção do Cidadania e eu gostaria de saber se o senhor segue no partido, se o senhor pensa em entrar em outro partido e o que o senhor está planejando para o seu futuro político. Olha, eu continuo no partido. É o único partido que eu militei a vida toda. O Diego aqui falou um pouco dessa biografia e esqueceu da origem de tudo. Ele falou do PPS, hoje Cidadania. Eu faço questão sempre de lembrar do PCB. Porque partidão, tanto o PPS... É o partidão. Porque desde o PPS e o Cidadania, nós estamos vivendo um processo de sucessão. E uma sucessão que foi forçada. Não é porque quisemos mudar por mudar. Não, foi o mundo que mudou e exigiu que fizéssemos mudanças. O nosso projeto de sociedade, apesar de toda generosidade, teve desvios gravíssimos. O próprio stalinismo foi um desvio que, infelizmente, teve equiparações com certo estilo de barbárie. Não foi antidemocrático, totalitário, e isso, em grande parte, foi responsável pela nossa derrota histórica. Não tenho dúvida disso. E, ao sermos derrotados, tínhamos que mudar, até se quiséssemos sobreviver. Senão poderíamos ir embora ou ficarmos aí como um certo enclave político que deve ter legitimidade para existir, mas é evidente sem nenhuma perspectiva de protagonismo histórico. E nós tentávamos isso. O PPS foi uma tentativa e é bom a gente dizer que não foi estranho no mundo, até porque o Partido Comunista Italiano, que nós nos mirávamos em função de avanços na questão democrática, e nós aqui tínhamos ele como um certo modelo. Ele fez essa mudança, virou Partido Democrático de Esquerda, que era o nome que eu queria para o PPS, só que fui derrotado no Congresso Nacional, que fez essa mudança. Então é só para dizer que é uma trajetória, e eu não vou negar o meu passado. Continuo mesmo com discordâncias, até porque há discordância, o partido está enfrentando grandes dificuldades. Aliás, como todos os partidos, esse processo que nós estamos vivendo da nova sociedade, das novas relações, do novo modo de produzir, relações de trabalho, o que a internet tem feito, a inteligência artificial vai fazer mais ainda, tudo isso vai mudar todas as instituições, e dentro disso o próprio partido político. Então o senhor não larga a política, Freire? Não vou, até porque é a única coisa que eu sei fazer. Embora advogado, advoguei um certo tempo. Estou até pensando, talvez, voltar um pouco aí. Já fiz minha quarentena, há pelo menos 8 anos já não sou deputado, portanto, já tenho condições de exercer qualquer atividade sem ferir nenhum princípio de influência ou qualquer outra coisa. A quarentena eu já fiz, mas vou tentar, mas não vou abandonar a política, até porque eu continuo me preocupando com o país. Só que eu não sei por quanto tempo. A gente está vivendo mais, eu já estou vivendo o que eu não imaginava que iria viver, não tinha essa ideia de chegar aos 81 anos, e cheguei. Bom, eu não sei o que é que vai ter mais pra frente. Tem um ouvinte nosso acompanhando a gente no YouTube, a Kátia Salles, que está dizendo o seguinte: o Freire é da época que candidato não ficava indo de galho em galho, hein? Não. Olha, tentava construir no Brasil, isso foi uma coisa que muito me preocupou,
Eu mesmo, como constituinte, trabalhei muito na questão do partido político. Há uma discussão, as pessoas não entendem e acham que tem algo sacralizado. Tá. É sacralizado, que não se pode discutir. Por exemplo, eu discutia muito que no Brasil há uma tutela que é exercida pelo Poder Judiciário, mas por uma cultura nacional de você regulamentar tudo, de regulamentar muito o partido. Isso é uma interferência. O partido tem, e eu dizia, o partido tem como finalidade mudar até o Estado. Então, o Estado tutelá-lo é evidentemente uma distorção. Mas isso não há você querer discutir no Brasil isso, as pessoas dizem, não pode. Quem disse que não pode? Por que é que eu digo que pode, inclusive, não termos justiça do trabalho? Por que é que tem uma justiça especializada? Por que quem cuida disso não é a justiça ordinária, a justiça comum? Amplie-se indefinidamente a justiça comum. E ela vai ter que cuidar disso. Se ela cuida dos seus direitos fundamentais, por que não cuidar de determinado tipo de atividade? Ela não cuida do comércio? Porque tem o direito comercial, a justiça comercial, não. Ela usa a justiça comum, porque o mundo do trabalho também não ser por essa mesma justiça comum. Então, isso são uma boa discussão. Claro, e isso não pode ser interditado. As pessoas acham que falar isso um dia desse, Gleide, a presidente do PT, falou, foi uma crise. Mas qual é o problema? Justiça eleitoral. Exato, falou sobre uma justiça especial. Por que esse tipo de justiça especial? A cultura brasileira criou, pode ter aspectos tremendamente positivos, mas tem aspectos negativos e que pode ser discutido e deve ser discutido. Não tem que isso quando eu digo, isso não é dogma de igreja, por favor. Até uma das coisas que o Brasil precisa ter muito presente é que precisa afirmar muito a República Laica, que a gente fez na Constituinte, discutiu-se muito sobre isso e infelizmente isso está sendo perdido porque a interferência, a participação da religião na política é algo até muito perigoso para o futuro de qualquer nação. Freire, o nosso tempo é curto, mas o senhor volta em outra oportunidade para a gente continuar conversando sobre assuntos tão relevantes, mas eu quero te agradecer imensamente pela presença aqui. Queria uma última pergunta para finalizar mesmo, bem rapidinho, por favor, Freire, que nosso tempo já estourou. A esquerda brasileira precisa se modernizar, o senhor é muito alvo de ataques da esquerda. Mas eu hoje estou muito até esperançoso. Eu acho que nós do PCB fomos prematuros, mas hoje na América Latina, que é um dos lugares onde você tem uma esquerda muito dogmática e prisioneira do passado, você começa a ter sinais muito positivos. O Gabriel Boric, no Chile, do Chile, por exemplo, é essa esquerda que está antenada com o futuro. Eu chamo contemporâneos do futuro como nós fomos. É uma tarefa que não é fácil, leva muita crítica, mas é necessário fazer. Todos que pretendem ter e construir sociedade mais justa não podem ficar olhando para o passado, não. Tem que olhar para o futuro. Freire, muito obrigado. Até uma próxima. Muito obrigado aí. Um abraço a Mauro e a Ana. Mauro. Roberto Freire, muito obrigado por estar aqui com a gente. Volte sempre ao Nova Manhã. Obrigado também ao Diego Amorim.